Alô galera, eu sou Juliano Maisano com mais um BetBox Tips para os jogos dessa quarta-feira, né? E vamos começar com a Copa do Brasil. Pois é, Copa do Brasil, eu já estava olhando aqui, a gente tem o São Bernardo e Corinthians. São Bernardo e Corinthians, a gente acredita numa vitória do Corinthians, mas a gente vai ver umas odds bem baixinhas para você fazer uma dupla, que é o empate anula a aposta, tá bom? O Draw No Bet tá aí na casa do 1,25. Tem outro site aqui também, olha, se você for no empate anula a aposta aqui, tá no 1,27, tá? Então o que isso quer dizer, gente? Dependendo do site aí, você pode conseguir odds diferentes aí, talvez chegar a 1,30 em alguns sites, tá? Então, essa é a dica, o Draw No Bet do Corinthians contra o São Bernardo. E, bom, o Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista, né? Precisa dar uma resposta aí urgente para a torcida e espantar aí a má fase e as críticas que vem recebendo a diretoria e todo mundo, né? O adversário é o São Bernardo, que diferente do Corinthians avançou para a segunda fase do Campeonato Paulista, tá bom? Nessa fase agora da Copa do Brasil, o classificado é decidido em um jogo, tá bom? Então, em caso de empate, vai para os pênaltis, né? O Corinthians visita o São Bernardo e se empatar, vai para os pênaltis. Apesar de estar numa fase ruim, o Corinthians é um time muito maior do que o São Bernardo, né? Melhores jogadores, mais investimento, então seria um desastre se eles forem eliminados nesse jogo, tá bom? Mas também devido a essa oscilação do Corinthians, não dá para cravar aí que eles vão ganhar, né? Então a gente vai no Draw No Bet, que é o seguinte: se empatar, o site devolve o nosso dinheiro, né? Só não pode perder do São Bernardo. Então essa é a dica, Draw No Bet, empate anula aposta pro Corinthians, tá bom? E aí nós vamos direto para Europa League, tá bom? Nós vamos procurar agora a Europa League. Tá aqui, os jogos da Europa League, a gente tem o Bayer Leverkusen contra o Karabag, tá bom? Falamos desse jogo semana passada, né? Quem ouviu ganhou dinheiro, porque a gente foi no +2 a favor do Karabag e ganhamos a aposta, tá bom? Então, qual que vai ser hoje? Qual que vai ser hoje, hein? Olha só. Bom, o Leverkusen tomou um sufoco no jogo de ida, né? Por pouco não perdeu, jogando fora de casa. Foi 2-2 e a gente tinha aí o handicap de +2 pro Karabag e ganhamos a aposta. Vale lembrar que a gente deu essa dica que o Karabag não ia perder de mais que 2 gols de diferença. E foi empate, né? Então, o Leverkusen, como falamos da outra vez, né, vive uma grande fase, presta a ser campeão alemão pela primeira vez na história e entrou com um time misto, né? A gente falou, eles estão dando preferência ao campeonato alemão e não vão jogar essa Liga Europa com o time completo. Foi o que aconteceu, não conseguiram a vitória e agora eles devem entrar com o time completo, né? Jogando em casa, foi um empate no primeiro jogo, eles precisam ganhar para seguir adiante aí na Liga Europa, tá bom? Então, nós vamos fazer duas dicas aqui. A primeira, Leverkusen handicap -1, ou seja, o Leverkusen precisa ganhar de 2 gols de diferença em casa, tá bom? Mas se eles ganharem de 1 gol, uma vitória simples, a gente recebe o dinheiro de volta. Então, eles precisam ganhar para a gente não perder essa aposta aí. E se ganhar de 2 gols, a gente ganha a aposta, tá bom? Isso aí vai estar na casa do 1,30, a gente já vai dar uma olhada no site. A segunda aposta é um pouco mais arriscada, que é o Leverkusen para ganhar desde o intervalo, aquele half time / full time, tá bom? Intervalo / final do jogo. Então, são duas dicas. A mais provável, Leverkusen -1, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Leverkusen -1 tá pagando 1,25 aqui, tá? Para fazer uma duplinha, como a gente falou, você vai chegar aí na casa do 1,30 nesse handicap -1, tá? E vamos ver o half time, full time. Vamos procurar aqui. Aqui, intervalo final do jogo, 1-1, tá? 1,50, tá bom? Você vai achar mais aí, você vai achar até 1,60, que é assim aí, 1/1, ou seja, o time 1, o Leverkusen, no primeiro tempo e ganhando o jogo total, tá bom? Às vezes tá como Leverkusen / Leverkusen. Essa é a outra dica, tá? Mais arriscada do que o -1, mas paga bem aí, mais de 1,5. E aí a gente vai para outro jogo da Liga Europa, que é o West Ham contra o Freiburg, tá bom? O Freiburg ganhou o primeiro jogo de 1-0 e
vamos então agora acreditar que o West Ham deve ganhar esse jogo. A gente vai no Draw No Bet, o empate anula aposta do West Ham, pagando cerca de 1,30, tá bom? O West Ham pagando cerca de 1,30. Qual que é a situação desse jogo? Bom, como eu falei, o jogo de ida na Alemanha foi 1-0 para o Freiburg, que está precisando só empatar esse jogo aí na casa do West Ham, tá bom? O West Ham jogou bem e foi derrotado no detalhe aí esse 1-0, tá? Não foi um resultado muito merecido pelo jogo, né? Os dois times estavam no mesmo grupo, né, nessa fase anterior, e o West Ham ganhou os dois jogos, tá? Ganhou 2-0 e 2-1, e agora, nessa fase eliminatória, perdeu o primeiro jogo. O West Ham é uma equipe melhor, tá? E a gente vai pegar aí o lado do West Ham. Então, como a gente falou, Draw No Bet, a primeira linha para o West Ham, que vai estar na casa do 1,30, 1,35, e a segunda é o handicap asiático, menos 0,25, tá bom? Vamos procurar aqui, ó, handicaps, menos 0,25 para o West Ham, tá aqui, ó, pagando 1,40, entre 1,40 e 1,50, tá bom? Menos 0,25 significa o quê, gente? Metade da aposta vale como 0,0, ou seja, um draw no bet, e metade como menos 50, né? 0,50, ou seja, o West Ham precisa ganhar por um gol, tá? Então, a gente acredita que o West Ham tem que ganhar, né? Perdeu de 1-0, a grande chance é que eles façam aí mais que um gol, ganhem de 2 gols de diferença. É para isso que o time vai entrar em campo. Então, essa foi outra dica da Liga Europa. E daí nós vamos para a Liga da Conferência Europeia. Temos Aston Villa contra Ajax, tá bom? E nós vamos de vitória do Aston Villa aqui na casa do 1,35 a 1,40, tá bom? Vitória do Aston Villa nesse jogo. Não vamos inventar moda. Qual que é a situação? Também jogo de oitavas. O Ajax não está bem como vinha nos últimos anos, né? Para ter uma ideia, eles estão em 5º lugar no campeonato holandês, né? Eles que sempre brigam PSV e Ajax, dessa vez eles estão na 5ª colocação, 35 pontos, mais de 35 pontos atrás do PSV, tá bom? O Aston Villa tá fazendo uma boa Premier League, tá em 4º lugar na Premier League, tem chance até de ser campeão ainda, não muito, mas tem. O jogo de ida foi 0-0, né? Lá na Holanda. Então agora o Aston Villa jogando em casa, quem ganhar esse jogo vai para as quartas de final. Então o Aston Villa muito favorito para ganhar, é um time melhor, tem mais opções aí para chegar ao gol e poderia até ter ganhado o jogo lá na Holanda, tá? Mas acabou que ficou no 0-0. Então nós vamos pegar uma vitória simples, tá? Você vai conseguir aí, como eu falei, na casa do 1,50, tá? Aqui tá no 1,35 a 1,40, mas você vai ter casa de apostas aí que você vai chegar perto do 1,50. É uma aposta que vale você fazer ela simples mesmo, ou combinar com alguma mais fácil, tá bom? E daí nós vamos para a Espanha, futebol feminino, Copa da Rainha, Copa de la Reina, Barcelona contra Athletic Bilbao. Galera, Barcelona é um dos melhores times do mundo aí de futebol feminino e as odds estão absurdamente ridículas, né? É muito favorito e ainda nem abriram outras opções, tá? Porque esses jogos abrem poucas horas antes do jogo, então não abriram muitas opções. O primeiro jogo foi 3-0 para o Barcelona, tá bom? E agora vai jogar em casa o Barcelona. Quais são as dicas que a gente vai dar? Então presta atenção. Bom, o domínio do Barcelona é tão grande que eles não perderam nenhum jogo na Liga Espanhola, tá bom? São 18 vitórias e um empate, tá bom? Das 18 partidas. O Athletic Bilbao é um time médio, né, do futebol feminino na Espanha, estão na 8ª colocação, então bem ali no meio da tabela, tá? Esse é o jogo de volta da Copa da Rainha, como eu falei, foi 3-0 o primeiro jogo, e a gente deu as dicas semana passada e acertamos as 2 dicas. O Barcelona é muito favorito para ganhar e as odds estão muito baixas. Então, o que a gente vai procurar? Que ainda não abriu. Que o Barcelona vai ganhar de 2 gols de diferença no primeiro tempo já, tá bom? O Barcelona já começa para cima, então você vai procurar aí handicap do primeiro tempo, Barcelona -1. Tá bom? O que acontece? Se o Barcelona só ganhar de 1 gol no primeiro tempo, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Desde que ganhe o primeiro tempo, a gente recebe o dinheiro de volta. Se ganhar por 2 gols, aí a gente ganha essa aposta, tá? Essa aposta ainda não abriu. A outra aposta a gente fez na semana passada, que é vitória do Barcelona sem levar gols, tá bom? Então você pode pôr aí que o outro time não vai fazer gols ou que o Barcelona vai ganhar sem tomar gols. Tem esse tipo de aposta aí também, não abriu. São as 2 que nós vamos recomendar. Bom, chegamos no voleibol. Superliga Masculina do Brasil, São José dos Campos contra a PAN Blumenau.
olha só que essa dica vai ser arriscada. Prestem atenção aí, que essa aí não vai ser moleza. Eu vou primeiro falar e aí vocês vão me ouvir. É o seguinte, o São José montou um timaço nessa temporada, brigando para títulos, tá bom? Tanto que venceu o Cruzeiro e conquistou a Supercopa já esse ano. Eles são vice-líder da Superliga, atrás do Cruzeiro, que foi quem eles venceram no início da temporada, tá? O Blumenau disputa a liga com investimento muito abaixo, né? Não tem aí investimento na equipe, nos jogadores, mas subiu de produção mesmo assim nos últimos jogos, tá bom? Já espantou aí o fantasma do rebaixamento que eles estavam arriscados antes. Os jogadores-chave dessa partida, pelo lado do São José, é o campeão olímpico Douglas Souza e o oposto Felipe Roque. Tá bom? Já no time do Blumenau é o central Paulo Carraro e o levantador Vink. O São José é muito favorito para ganhar esse jogo, tá bom? Deve sair com a vitória. Mas, pelas odds que não estão interessantes, já que eles são muito favoritos, nossos especialistas falaram para a gente arriscar do lado do Blumenau. E como que a gente vai fazer isso? No handicap 2,75 pro Blumenau. Então o que quer dizer isso? Mais 2,5 quer dizer que o Blumenau só não pode perder de 3-0, tá bom? Eles só não podem perder de 3-0. Se eles fizerem 1-7, então se eles perderem de 3-1, 3-2, ou se eles ganharem o jogo, a gente ganha a aposta. Eles só não podem perder de 3-0, tá bom? Tá muito boa essas odds. Olha aqui, ó, mais 2,5, tá 1,70, tá? 1,70 você vai achar talvez um pouco maior em outras casas. Vale a pena aí essa aposta, 1,70. É só torcer pro Blumenau fazer um setzinho, nem precisa ver o final do jogo, já sai pro abraço, tá bom? E para fechar, Superliga continuando, vôlei masculino, vôlei Renata contra Montes Claros, tá bom? Vôlei Renata contra Montes Claros. Qual que é a situação aqui, gente? Nós vamos no handicap a favor do vôlei Renata de menos 1,7,5. Ou seja, eles precisam ganhar de 2 sets de diferença. 3-1, a gente ganha essa aposta, tá bom? Se for 3-0 ou 3-1. Bom, o vôlei Renata enfrenta o rebaixado Montes Claros, tá bom? Eles já estão rebaixados, vão para a Superliga B no ano que vem. E o vôlei Renata, que montou um time forte, não está correspondendo, não está conseguindo se garantir muito aí. Eles estão na 8ª colocação, ou seja, na última colocação para passar para os playoffs. Então eles têm que ganhar esse jogo em casa, né? No time do vôlei Renata tem o ponteiro da seleção brasileira, né, o Adriano, e o oposto da seleção argentina, o Bruno Lima, tá? Já o Montes Claros tem o oposto Leozão, né, como destaque. Só que ele se lesionou e ele é dúvida ainda para esse jogo. Não sabemos se o Leozão vai jogar, tá bom? É um desfalque grande para o Montes Claros. E a conclusão é o seguinte, o vôlei Renata é favorito, tá? Tá jogando em casa, deve ganhar e precisa dessa vitória para se garantir aí na fase de playoffs, tá? Só que as odds estão muito baixas para a vitória aí do vôlei Renata e por isso que a gente vai nesse handicap menos 1,5 sets. Ou seja, eles têm que ganhar de 3-0 ou 3-1. Aí é uma aposta boa, tá bom? Não deve ser um jogo tão duro aí, 3-2 não. Então eu confio aí, você vai achar aí, como eu falei, ó, odds na casa de 1,30, 1,35. Tá bom? É uma boa aposta para você combinar aí com outra que a gente já deu ou outra da sua vontade. Combinado? Bom, por hoje é isso. Vamos para dicas. Amanhã a gente tem coisa nova.